O vídeo de hoje foi com certeza pensado como um especial de Natal sobre o fim do mundo. Afinal de contas, fim de ano traz também a ideia de fim do mundo, porque é sempre no final do ano que temos mais medo de morrer em acidentes de carro que aumentam muito no final de ano e também intoxicações por bebida no ano novo. Então, de forma alguma, esse vídeo é um vídeo de Halloween que ficou atrasado até o Natal. De forma alguma mesmo. É apenas e somente um vídeo de Natal. Obrigado. E é apenas isso. Não há nada de estranho aqui, é apenas um vídeo de Natal. Continue assistindo. Muito obrigado, Coelhinho Cinéfilo, sua explicação foi excelente. É isso aí, galera, com certeza esse vídeo é um especial de Natal e não um especial de Halloween que eu me atrasei. Até porque poucas coisas são mais próximas do fim do mundo do que os contos Lovecraftianos do Cthulhu. E como todos sabem, a coisa mais famosa envolvendo Cthulhu de todos os tempos é o filme natalino do Lovecraft infantil no Natal. Eu gosto muito desse filme, tem um vídeo todo no canal feito no Halloween passado. Ainda não acharam meu braço, Davi? Alguém faça alguma coisa agora! Mais uma vez patrocinado pelo L. Reis com seu livro A Extinção. O tema de hoje é fim do mundo, então vocês precisam ler um livro sobre fim do mundo. Exatamente, Extinção hoje particularmente está fazendo muito sentido de ser indicado. Livraço brasileiro de ficção científica com elementos de terror, alienígenas, fim do mundo em especial, onde uma mulher é entrevistada em face ao fim do mundo por alienígenas curiosos do porquê que o mundo acabou. Livraço que tem tudo a ver com o tema de hoje, porque, gente, eu sou fascinado por fim do mundo. Eu já fiz aqui um vídeo falando que fim do mundo foi o motivo da minha primeira crise depressiva lá atrás. Até hoje é uma coisa que me fascina demais, fim do mundo, ideias relacionadas ao fim do mundo. E eu queria muito fazer um top 10 melhores filmes de fim do mundo que existem. E como sempre, eu adoro colocar várias coisas na minha lista, para minha lista ficar interessante. Eu gosto de colocar várias normas, cláusulas, certo? E eu sinto que, assim, eu quero que sejam filmes em que o foco é o fim do mundo. Essa é a minha questão principal. E por causa disso, entrou muito mais filmes de apocalipse nuclear do que de qualquer outra coisa que geralmente gera fim do mundo, porque eu acho que filmes de fim do mundo, por exemplo, que envolvem monstros, é muito mais um filme de monstro do que um filme de fim do mundo, sabe? Entra muito mais na categoria monstro do que fim do mundo. Com pouquíssimas exceções que vocês vão ver aqui. E também tá fora daqui, por exemplo, filmes pós-apocalípticos. Porque aí o ponto não é o fim do mundo, o ponto é o pós, sabe? Até pode ser que filmes que eu vou listar aqui possam ser considerados minimamente pós-apocalípticos, mas o central tem que ser o fim do mundo. E, por exemplo, você vai ver Mad Max, o central não é o fim do mundo. O central são carros fazendo coisas fodas. Desculpa. É o Max e é isso aí, sabe? O livro de Eli, foca o Eli, sabe? Os Jogos Vorazes, já é uma distopia, não é nem pós-apocalíptico, é distopia, que é um futuro distorcido pelo governo, então é uma outra coisa. O ponto aqui é fim do mundo, tá? Então vamos nos manter atentos a isso. Em 10º lugar, eu vou colocar o filme World's End, Heróis de Ressaca, dirigido pelo Edgar Wright, com o Simon Pegg e Nick Frost, faz parte da trilogia Corneto, com Todo Mundo Quase Morto e o Chumbo Grosso. Filme de zumbi, por exemplo, é um caso interessante, porque assim, filmes de zumbi até são sobre o fim do mundo, só que são sobre zumbis também. Zumbis é uma parte muito grande dos filmes de zumbi pra mim ignorar. Dá pra me fazer uma lista de filmes de zumbi no futuro, que eu acho uma coisa já muito específica. Mas Heróis de Ressaca, né, um filme sobre o fim do mundo, que apesar de ser sobre um fim do mundo específico, que no caso é a invasão alienígena, o foco do filme não é a invasão alienígena, o foco do filme não são os robôs, o foco do filme é o que você vai fazer no fim do mundo, sendo no caso um grupo de amigos que quer se embebedar durante o fim do mundo. Eles fazem um rolê de se embebedarem como eles faziam na adolescência, onde eles iam fazer uma tour por vários bares de Londres. E aí no meio desse rolê o mundo começa a acabar. Isso eu acho que é um fator muito interessante de filmes de fim do mundo, onde a perspectiva do fim do mundo está em conflito com uma atividade que estava sendo feita. E no caso uma atividade divertida, de escárnio, de libertação. Tá todo mundo ali cansado pra caramba da vida que tava vivendo, tava tentando voltar um pouco pros velhos tempos. Então eu acho que é um filme que estabelece um conflito em cima do fim do mundo muito fascinante, e por isso está em 10º lugar na minha lista. E é muito divertido, é muito engraçado. Em 9º lugar, eu tenho que colocar When the Wind Blows, que é uma animação linda para um caralho, uma animação inglesa
dos anos 70, se não me engano, é de 86, dos anos 80, em que é uma animação sobre um casal de velhinhos, de idosos, lidando com uma bomba, né? Uma bomba aparentemente nuclear. A grande parada desse filme é o quanto ele consegue capturar a essência de um fim do mundo por olhos muito simples e singelos. A gente vai ver o fim do mundo não por noticiários, não por grandes acontecimentos, não por grandes cenas de ação, mas por um casal de velhinhos tentando sobreviver um dia após o outro. E é um filme tão delicado, tão sensível e tão lento, tipo, ele vai de pouco a pouco trabalhando esses elementos que ele merece muita atenção, ele merece muito ser assistido, ele merece muito seu carinho. Amo esse filme. E a perspectiva do fim do mundo aqui é absurdamente devastadora por nos mostrar justamente o pequeno, sabe? Não é nem mostrando um grande prédio caindo, nem nada do tipo, mas é mostrar como um dia a dia pode ser afetado por uma bomba nuclear, ou seja lá o que seja. Muito bem. Agora, em oitavo lugar, temos aqui um caso particular, único, muito especial do que eu falei sobre quando o filme de monstro não tá o foco no monstro. Que no caso é Rua Cloverfield 10, certo? Isso pra mim é o caso mais exemplar do que eu tô falando. Cloverfield 1 é um filme de fim do mundo, porque tem monstros atacando tudo? Até pode ser, mas é muito antes um filme de mockumentary, um filme de documentário falso, muito antes um filme de found footage, de filmagem encontrada, muito antes um filme de monstro, de terror. Rua Cloverfield 10 tem os monstros, tem todo o elemento dos monstros, só que isso tá embutido numa trama em que uma mulher é salva de um acidente de carro, colocada numa casa por um cara maluco, e esse cara maluco fala pra ela, o mundo tá acabando lá fora, você tem que ficar aqui dentro. Como que fica a situação? Porque se a mina, se for verdade o que ele tá dizendo, ela saindo dali bota em risco a vida dos dois. Se for mentira o que esse cara tá dizendo, ela é ela tem cativeiro, ela tá sequestrada, ela tá correndo risco de vida. Então o filme vai brincar com as expectativas do espectador. Vai colocar em xeque a liberdade dessa personagem em face ao fim do mundo. Então o fim do mundo se torna uma coisa muito, muito opressora nesse filme. Uma coisa muito... que mexe muito com as nossas expectativas e muito com o nosso senso de realidade. Filmaço do caralho, é uma forma muito original de lidar com um tema como monstros. Em sétimo lugar agora, vamos para o filme O Fim do Mundo, que é de uma diretora polonesa, que eu não sei falar o nome, mas é um filme que tem menos de 1 hora, se não me engano tem 57 minutos, só que é um filme genial por como ele brinca com esse nome do fim do mundo, porque qual que é o fim do mundo aqui? Esse é um filme sobre um casal de idosos que descobre, ou pelo menos começa a se questionar, sobre o amor de um pelo outro, já no final da vida. E o grande fascínio desse filme, e do porquê que o filme se chama Fim do Mundo, é você pensar que um casal que não se ama, talvez nunca tenha se amado, só decide lidar com esse fator já velhos, né? E o filme praticamente não tem fala, o filme são só olhares e cenas visuais e tudo mais, mostrando a rotina de um casal que se odeia. É quase que o oposto do When the Wind Blows, sabe? Se em When the Wind Blows mostra um casal que se amava tanto, que até o último dia de vida do fim do mundo eles estiveram juntos e eles passaram o fim do mundo juntos pelo tanto que eles se amavam, esse fim do mundo vem justamente do quanto esse casal se odeia. É um casal que não se ama, é um casal que não queria estar junto. Só que agora eles veem que o mundo acabou já pra eles. O mundo acabou pra eles. Isso é uma coisa muito importante. O mundo acabou pra eles, não pro resto do mundo. O mundo acabou pra eles. Não tem mais o que eles fazerem, não tem o que eles se divertirem, não tem o que eles viverem. Só tem um ao outro pra ficar se encarando e se julgando por ter deixado de viver a vida que queria viver e ter ficado junto até o final dos tempos deles. E aí é esse fim do mundo particular, sabe? É o fim do mundo personalizado. Filmaço sobre relacionamentos e filmaço muito íntimo, muito vulnerável, muito visual, muito único, muito bom. Agora vamos para sexto lugar. Esse sim é um clássico absoluto de fim do mundo. Se você gosta de fim do mundo, você já deveria ter visto essa porra há muito tempo, que é Miracle Mile, tá? Que o filme é basicamente uma cidade, ele descobre que o mundo vai acabar, tá vindo uma bomba. Na verdade, o mundo vai acabar, tá vindo uma bomba, né? Que uma bomba nuclear provavelmente vai destruir o país todo. Não tem muito lugar pra fugir. E você vai ver o desespero das pessoas. O filme todo se passa durante uma noite. O filme todo é uma noite das pessoas tentando sobreviver desesperadas pra caralho com o que tá acontecendo. E é isso. E a gente vê isso pela perspectiva de um personagem, ele tentando fazer de tudo pra continuar vivo ou pra tentar fugir de alguma forma.
E é o único filme que esse diretor dirigiu na vida, o que pra mim é loucura, porque é um filme muito maravilhoso, muito pronto. É um cara que, inclusive, queria ser um escritor de ficção científica, não conseguiu ser um escritor de ficção científica e foi fazer um filme. Agora vamos para um clássico absoluto do cinema soviético, que é Dead Man's Letters. E basicamente se trata de um... Esse é o mais próximo de um filme pós-apocalíptico da minha lista, porque meio que o mundo já acabou, só que não é só que o mundo já acabou e é isso, vamos dirigir carro e matar gente e tudo mais. É que o mundo já acabou, tipo, tudo se explodiu e a gente tá num bunker vendo as reflexões da sociedade após o fim do mundo. Esse é o grande fator. É um filme muito filosófico, é um filme muito contemplativo, é um filme sobre diálogos e cartas. O protagonista do filme é esse rapaz, esse cientista que fica imaginando cartas pro filho dele que já morreu. E ele fica mandando essas cartas mentais pro filho dele que já morreu, refletindo sobre a vida, sobre a morte, sobre o fim do mundo, sobre todas essas coisas. E é um filme que, apesar de ser extremamente deprimente, ser sobre o fim do mundo, ser sobre a loucura que estava passando na Guerra Fria, do mundo poder acabar por causa de bomba nuclear e tudo mais, e dessa reflexão sobre esse absurdo que seria o mundo acabar por causa de uma coisa tão mesquinha, tão egoísta, vem, na verdade, uma grande homenagem à raça humana. É um filme muito edificante da raça humana, que celebra as coisas boas da raça humana, e como mesmo em face a tudo de ruim que existe, ainda se prevalece as coisas boas, o amor da raça humana. Então é um filme muito lindo, apesar de muito trágico. Agora, em quarto lugar, uma pérola mais cult. É um filme de comédia canadense, dirigido pelo Don McLear e também interpretado por ele, que é o filme Last Night. E esse filme, pra mim, é a representação perfeita de um filme puro de fim do mundo. Eu acho que de toda a lista, apesar dele estar em quarto lugar, esse é o filme mais puro de fim do mundo que existe, tá? Por quê? Porque o fim do mundo aqui é absolutamente disforme. Ele não tem nenhuma lógica, tipo, não se explica o que é, não se sabe o que é, ninguém tenta explicar o que é, ninguém tenta saber o que é, ninguém pergunta o que é, por que é e onde vai, sabe? Não se fala se é bomba, não se fala se é explosão solar, não se fala se é invasão, só se sabe que todo mundo aceitou que o mundo vai acabar naquela noite, é isso. E nisso é uma coisa muito pura, porque o filme não fica perdendo tempo se questionando sobre isso. Eu acho que todos os filmes dessa lista fazem isso. Todos os filmes dessa lista perdem tempo se questionando por que, que o mundo vai acabar, o que fez o mundo acabar, por que, que jogaram a bomba atômica, qual é do mundo acabar e tudo mais. Esse filme é só tipo assim, mano, o mundo acabou, beleza, e aí? Sabe? E aí nisso você vai ter reações muito puras a tudo isso. E algumas muito engraçadas, outras muito escarnecedoras, outras muito tristes, muito sentidas. E é um filme que eu acho maravilhoso justamente por causa do quanto ele consegue ser puro no seu retrato de um fim do mundo idílico, assim, num fim do mundo muito purificado, realmente, um fim do mundo onde realmente a gente tem que encarar o fim e não há nada além disso do que se fazer. E quase que como se fosse uma metalinguagem com o próprio filme, sabe? São personagens em um filme e quando o filme acabar, esses personagens vão acabar juntos. Esse é o fim do mundo. O fim do mundo é o filme acabar. Da mesma forma, o mundo desses personagens está acabando. Eu acho maravilhoso esse filme. Eu descobri ele estudando para essa lista e eu me apaixonei por esse filme. Top 3 são 3 filmaços do caralho que não tem muito como fugir, na minha opinião. Se você gosta de cinema, esses 3 filmes são base, independente do quanto você goste de fim do mundo ou não. Cada um é um fim do mundo mais ou menos diferente. É Doutor Fantástico, de 64, do Kubrick. Filmaço sobre Guerra Fria. E assim, de novo, pode parecer um filme sobre Guerra Fria mais do que um filme sobre fim do mundo, né? É um filme de cômico, uma sátira da Guerra Fria. Só que a grande diferença é que, por exemplo, né? O que diferencia Doutor Fantástico de um filme como Dead Man's Letters e de um filme como When the Wind Blows? Eu acho que são todos filmes que, apesar de todos eles serem em cima de guerra nuclear, cada um vai por um caminho muito diferente em que o foco é o fim. Isso pra mim é muito importante, sabe? Se eu pegasse aqui 3 filmes de zumbis muito bons, provavelmente os 3 filmes de zumbi iam girar em torno de zumbis e metáforas ao capitalismo. Mas aqui nós temos algo muito diferente em cada filme aqui. Então assim, When the Wind Blows é um filme sobre esse apocalipse nuclear na perspectiva de um casal, uma perspectiva mais pequena, uma perspectiva mais humana, né? Agora, Dead Man's Letters é mais uma reflexão num escopo mundial, num escopo da humanidade refletindo sobre aquela questão. Doutor Fantástico não é só uma tiração de sarro com a questão
como é também uma reflexão daquilo pelo ponto de vista das pessoas que estão com a arma apontada para o mundo. Então nisso é um filme que ganha muito crédito e muita originalidade, muito fator para mim do fator fim do mundo, por ser, de toda a lista, o único filme que se propõe a pegar o ponto de vista dos assassinos do mundo, sabe? De quem vai acabar com o mundo. E transformar isso num debate engraçado, cômico e satírico, mas que também causa uma reflexão e um debate sobre o que faz a gente humanos, o que leva uma coisa como o mundo a acabar. Então eu acho que é um filme muito único na perspectiva que ele apresenta para o fim do mundo, que poucos filmes têm. Em segundo lugar, o filme mais desconhecido da lista, provavelmente, e um filme que eu amo, tem completo no YouTube ele, apesar de não ir legendado, é o filme The Last Island, A Última Ilha, um filme dirigido pela Marlene Gorris. A Marlene Gorris é uma das minhas diretoras de cinema favoritas da vida. Ela só fez filmaços, mas ela é uma diretora com filmes muito difíceis de achar. Tem um filme dela que eu nunca consegui achar até hoje. E ela sempre vai trazer debates feministas para os filmes delas. E A Última Ilha traz o debate de um grupo de pessoas que caem numa ilha e eles começam a refletir sobre o fato de que eles provavelmente são as últimas pessoas do mundo. O mundo provavelmente acabou. E eles começam a debater como eles vão conseguir reproduzir, né? E ter uma mulher no meio da trupe. E eles querem que ela engravide para que eles possam perpetuar a raça humana. Pode parecer um filme mais pós-apocalíptico do que apocalíptico, só que não, ele realmente é sobre o fim do mundo e sobre o microcosmo da humanidade em frente ao fim do mundo. Como que uma humanidade em miniatura debate as questões sociais quando colocada sob pressão. Então você vai ter um personagem representando cada setor da humanidade e a discussão que nasce de encarar o fim da humanidade, a possibilidade do fim da humanidade. Filmaço do caralho, filme incrível que precisa ser assistido urgentemente por todo mundo, tá? Filmaço maravilhoso. Primeiro lugar, é também um dos meus filmes de terror favoritos. Já falei muito desse filme aqui no canal, em outras listas, em outros vídeos, que é o filme do John Carpenter, In the Mouth of Madness, né? Que é A Beira da Loucura, que é o filme de terror Lovecraftiano que existe, ponto, sabe? É o grande filme de terror Lovecraftiano. É o grande filme de terror Lovecraftiano que existe. É uma puta adaptação de toda a ideia do Lovecraft, mais do que uma obra específica. É um filme que entende e representa muito bem o fim do mundo Lovecraftiano. E o fim do mundo Lovecraftiano é de todos os fins do mundo do terror, né? Seja tipo assim, invasão de monstros, invasão alienígena, seja lá o que for que você imaginar, zumbis, né? De todo mundo da ficção científica e terror, o fim do mundo do Lovecraft é o que mais realmente vai na ideia de, tipo assim, encarar medos abissais, históricos, antigos e a raiz da humanidade em face ao nosso fim. E a loucura que vem com isso, né? A completa perdição de você encarar o fim das coisas. Então nisso é muito mais pano pra manga pra você pensar sobre o fim do mundo numa perspectiva de horror do que qualquer outra que eu conheça. E esse filme do John Carpenter é o filme que consegue fazer isso através de muita metalinguagem, através de grandes ideias visuais e tudo mais. Ele vai trazer essa coisa do fim do mundo catuliano, né, da volta dos deuses antigos para a Terra, colocando a humanidade numa perspectiva de perdição completa. Filmaço de terror, filmaço do Carpenter e grande reflexão do abismo niilista Lovecraftiano e tudo que vai para além disso da obra do Lovecraft, que eu já discuti aqui no canal em outros vídeos também, que vocês podem conferir aí, dando uma pesquisada, uma digitada aí no YouTube. Galera, esse foi o meu top 10 melhores filmes de fim do mundo de todos os tempos. Deixa nos comentários o que você achou, fale aí quais filmes faltaram na lista. Eu deixei algumas menções honrosas, assim, que eu vou falar. 12 Macacos eu quase coloquei na lista. Southland Tales, que eu já falei aqui no meu top 10 filmes do The Rock, eu também quase coloquei na lista. Noé, do Darren Aronofsky, que eu quase coloquei na lista para representar o fim do mundo bíblico, que eu também acho muito interessante. Eu também acho que é um fator que parece o do Lovecraft, mas é um pouco diferente. Mas de qualquer forma, gente, espero que tenham gostado da lista. Mais uma vez, obrigado a Reis pelo patrocínio. Como eu falei, Extinção é um puta livro sobre o fim do mundo e você precisa ler, uma puta ficção científica sobre o fim do mundo. Tamo aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Ótimo Natal pra vocês, um ótimo ano novo. Amo vocês, obrigado por estar sempre acompanhando o canal aí por mais um ano. Logo a retrospectiva 2025 com o melhor do que eu li, assisti e ouvi nesse ano. Tamo junto, gente. Beijão, até a próxima.
Valeu!